Paz e bem sejam contigo. Com alegria e também bondade no coração, eu quero acolher você neste 9º domingo após Pentecostes, com as palavras do próprio Cristo que nos diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Jesus Cristo, ele nos convida para guardarmos a sua palavra e os seus ensinamentos no nosso coração e também a praticarmos o seu amor e a sua justiça no dia a dia da nossa vida aqui neste mundo. Hoje nós queremos ter um momento para ouvir a palavra de Deus, que é uma palavra de esperança, e a partir disso renovar a nossa fé. Nós fazemos isso em nome e na presença do nosso Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para colocarmos este momento nas mãos de Deus. Queremos orar a Ele e pedir a sua companhia neste momento. Amado Deus, obrigado por mais um dia que nós podemos contemplar na nossa vida. Nós te somos gratos e gratas pela tua misericórdia e amor. A ti nós podemos chegar com as nossas fraquezas, os nossos fracassos e as nossas culpas. Tu não nos rejeitas, tu não rejeitas ninguém e nos reconcilias contigo. Por isso, Senhor, nós chegamos à tua presença pedindo perdão por tudo aquilo que nos faz pecar em pensamentos, palavras e ações. Te pedimos perdão pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Por amor de teu Filho Jesus Cristo, nós te pedimos: tenha compaixão de nós, perdoa e renova-nos. Deus Criador, derrame o teu Santo Espírito sobre nós, o Espírito da verdade e do amor, o Espírito da esperança e da justiça, e nos ajude a acreditar em seu amor e na sua graça sem limites, e a viver conforme a tua vontade. Por Cristo Jesus é que oramos. Amém. Louvarei a Deus, seu nome bendizendo. Louvarei a Deus, a vida nos Convido para ouvirmos a leitura bíblica, que irá nos servir de base para a nossa meditação de hoje. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o evangelista Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. Assim diz a palavra de Deus. Jesus alimenta uma multidão. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava. Vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Até aqui a leitura do Evangelho. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai,
também a comunhão do Espírito Santo possam se fazer presente entre mim e você neste momento. Amém. Disse Jesus: deem vocês mesmos comida a eles. Prezado irmão e prezada irmã, eu hoje estou me sentindo bem. Hoje pela manhã eu pude tomar um bom café da manhã e acredito que você também. Quando eu me alimento bem, eu fico disposto para cumprir todas as minhas atividades durante o dia. Já quando eu fico muito tempo sem comer, eu normalmente fico de mau humor. Provavelmente a maioria de nós sabe qual é a sensação que se tem quando nós deixamos de nos alimentar em alguma refeição. Quando pulamos o almoço, por exemplo, ou quando nós mudamos a nossa refeição para uma dieta diferente. Deixamos de comer muito e passamos a comer menos e mais legumes, vegetais, frutas e verduras. Mas qual é a sensação de não comer nada durante dias e sem ter ideia de quando e onde iremos achar a próxima migalha de comida? De maneira geral, hoje as pessoas não passam mais por esse tipo de experiência traumatizante. De sentir fome, de não saber quando será a próxima refeição. Basta ter dinheiro e ir ao supermercado. As prateleiras dos supermercados estão cheias de comidas para todos os paladares. Nossos antepassados não viveram essa realidade. Sempre foram ameaçados pela fome. Quando eles suplicavam a Deus dizendo: salva-nos da fome, era exatamente disso que eles tinham medo, de passar fome. Mas durante os últimos 100 anos, os desenvolvimentos tecnológicos, os desenvolvimentos econômicos e também políticos criaram uma rede de segurança alimentar muito grande no mundo. Porém, infelizmente, grandes ondas de fomes ainda atingem algumas regiões do nosso país e também do nosso mundo. E já ficou bem claro que isso quase sempre é provocado por políticas humanas e não por crises da natureza, por catástrofes naturais. Não ocorrem mais surtos de fome por causas naturais. Existem apenas fomes políticas. A forte enchente que atingiu a nossa cidade aqui em Lajeado e também no Vale do Taquari nos mostrou isso. Mesmo com a enchente, os mercados continuam sendo abastecidos e nas nossas casas ainda temos comida, graças a Deus. O senso de cidadania na cidade foi muito grande nesse período da enchente. A Defesa Civil do município recebeu muitas doações como roupas, alimentos, produtos de limpeza e produtos de higiene pessoal. Que bom que isso aconteceu. Foi algo muito bonito que nós podemos vivenciar aqui. Mas a realidade que nós vivemos hoje no mundo é que muitas pessoas padecem da insegurança nutricional. Ou seja, muitas pessoas acordam pela manhã sem saber se terão algo para comer ao meio-dia. Frequentemente vão dormir com fome e as refeições que conseguem fazer são desequilibradas e pouco saudáveis, como bolinhos fritos, recheados, salgadinhos e também bolachas artificiais, entre tantas outras comidas que não são tão saudáveis. É interessante que o texto do Evangelho de Mateus ele nos relata essa experiência de insegurança nutricional. Uma multidão seguia Jesus Cristo em um local afastado da cidade e de tardinha, como diz o nosso texto, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Versículo 15. Os discípulos, na verdade, estavam com medo de que toda aquela gente iria passar fome. A solução que eles encontraram parecia ser bem simples: mandar as pessoas embora para que cada uma fosse até o comércio e comprasse a sua comida. Os discípulos vão seguir a lógica do dinheiro, mas essa não é uma solução justa,
pois certamente eram poucas as pessoas que tinham ali dinheiro suficiente para a comida. Já a solução que Jesus propõe é outra. E essa solução está nas mãos dos discípulos. Jesus Cristo disse: deem vocês mesmos comida a eles. Isso está ao alcance dos discípulos, pois os próprios discípulos disseram para Jesus: nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus não quer que as pessoas vão embora. Ele quer continuar tendo contato e comunhão com elas. E Cristo nos ensina nesse milagre algo muito especial, que nós devemos continuar vivendo também no dia de hoje. Cristo nos ensina que neste milagre a comunhão gera a partilha. A comunhão gera a partilha. Partir o pão e distribuí-lo não é uma multiplicação mágica. O milagre está justamente na partilha. É um milagre que envolveu a organização do povo e também a distribuição que os discípulos fizeram. É um povo que envolveu todas as pessoas. É um fato. Partilhar é um dos gestos mais divinos que há. É o que Jesus nos mostra neste milagre. É também um dos gestos mais difíceis, a tal ponto de no nosso mundo a gente ainda não ter aprendido, por exemplo, a fazer uma distribuição justa das terras, da comida e das demais coisas necessárias para uma vida digna para todas as pessoas. Ou até mesmo nós nos esquecemos da partilha da ternura e do amor. No mundo em que nós vivemos, está muito forte a ideia de que o problema da outra pessoa nunca é o meu problema. Eu nunca tenho nada a ver com o problema do outro. Nós vivemos tempos de muito individualismo, cada um por si e Deus por ninguém. Porque até mesmo nós nos esquecemos de orar pelas outras pessoas. E é interessante que Jesus Cristo, na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina pelo pedido do pão nosso, pelo pão que é partilhado. E isso é o coração de toda a oração. É pão nosso. Não é somente pão meu e nem só pão teu. É pão nosso. E não pedimos pão para o ano todo. Não. É para cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Portanto, é o repartir. É nosso. Não é acúmulo para um ano inteiro. É para cada dia. Mas, lamentavelmente, na nossa sociedade, nós reproduzimos a ideia de que cada pessoa é responsável pelo seu próprio sustento. E isso não é verdade. Reproduzimos a ideia de que eu posso tudo, já a outra pessoa não pode nada. Eu tenho o direito de tudo, a outra pessoa não. O problema sempre é dos outros, não meu. Não é isso que Jesus nos ensina e também não é isso que Jesus quer que a gente viva. Cristo nos ensina a termos comunhão, a praticar a solidariedade no nosso dia a dia. Jesus nos ensina que no reino de Deus não há pessoas famintas. Por isso Jesus nos promete que iremos participar de uma grande ceia lá na eternidade. Porém, hoje não é sede de água e nem fome de pão, daquilo que o nosso corpo necessita, mas sede de água e fome de pão, que é refrigério e que dá sentido à vida humana. Fome e sede espiritual, de sentido de vida. E Cristo, Ele é a água da vida e Ele também é o pão da nossa vida. A água e pão que sacia a sede de sentido para a vida humana, para a existência neste mundo. É importante nós observarmos que o Evangelho de Mateus, ele nos mostra que a multiplicação dos pães e dos peixes não caiu do céu. A multiplicação brotou do chão, brota das mãos dispostas a compartilhar. A partilha, a partir da nossa fé, é o que nos dá sentido para a vida. Partilhar o amor e o respeito
partilhar a cidadania. Nesse período de crise causada pelo coronavírus, nós precisamos participar e partilhar do milagre da comunhão e da partilha, que cuidam e protegem a vida humana. A multidão que seguia Jesus sobreviveu, porque permaneceu junta e partilharam do mesmo pão e do mesmo peixe. Se nós hoje quisermos sobreviver a este período de pandemia, então nós também teremos que fazer o mesmo, exercer a nossa cidadania através da fé. Cidadania que partilha o respeito e a dignidade humana. É interessante que, certa vez, um aluno perguntou à professora e antropóloga Margaret Mead o que ela considerava ser o primeiro sinal de civilização em uma cultura antiga. Claro, o aluno esperava que a antropóloga falasse a respeito de anzóis, de panelas de barro, de ferro, de pedras de amolar, mas não. A professora disse que o primeiro sinal de civilização numa cultura antiga que nós temos era a evidência de um fêmur curado. Aquele osso grande que nós temos na coxa. Um osso de um ser humano que foi cicatrizado. Essa professora explicou que no reino animal, se você quebra a perna, você morre. Porque você não consegue correr do perigo. Ir até o rio, por exemplo, para tomar a água ou caçar comida. Você é carne fresca para os predadores. Nenhum animal sobrevive no reino animal com uma perna quebrada por muito tempo, até esperar o osso sarar. Um fêmur quebrado, que cicatrizou, é a evidência de que alguém empregou tempo e cuidado para ficar com outra pessoa. É alguém que cuidou da ferida, levou a pessoa em segurança e cuidou dela até ser curada. Por isso a professora disse: ajudar alguém durante a dificuldade é onde a civilização começa. Civilização é um ato comunitário. Ver hoje o milagre do pão e do peixe sendo multiplicado, que garantem a sobrevivência humana, significa garantir que as pessoas tenham cuidado neste período de pandemia. Mesmo que você não faça parte do grupo de risco. Por isso vamos neste período compartilhar do cuidado e do amor para com as pessoas, seguindo as orientações que as autoridades em saúde nos passam. Deem vocês mesmos de comer, disse Jesus. Cuidem vocês mesmos da vida humana. Esse é o milagre da partilha que nós podemos experimentar no tempo de hoje. Amém. Nesse tempo de pandemia, pouco nós podemos fazer. Nós temos que desacelerar o ritmo da nossa vida e nós evitamos grandes aglomerações. Tudo está fechado, até as nossas igrejas. Mas o ouvido de Deus nunca está fechado e o seu coração amoroso sempre está aberto. Por isso nós queremos orar agora ao nosso Deus e colocar tudo aquilo que nos angustia nas suas mãos divinas. Oremos. Deus eterno, Tu és a nossa força e também a nossa esperança. Tu santificas as nossas vidas com a ternura do Teu Espírito. Derrama sobre nós a Tua misericórdia, para que, guiados e conduzidos por Ti, pratiquemos a justiça na terra e testemunhemos firmemente o Teu reino. Dá, Senhor, às igrejas cristãs o entusiasmo para despertar as novas gerações na alegria do Evangelho. Jesus Cristo, Tu és o pão da vida e conheces a nossa sede e a nossa busca de sentido na vida. Por isso, guia-nos à fonte da Tua palavra. Ilumina todo ser humano para que encontre em Ti a verdadeira alegria. Cristo, Tu és amigo dos pobres.
Desperta em nós um profundo senso de justiça e de solidariedade, de partilha, que comprometa a nossa vida em todas as coisas que fazemos. Atende a nossa oração e ouve as nossas súplicas quando nós te pedimos pelas pessoas doentes, que precisam de cuidado neste tempo tão delicado que nós enfrentamos. Te pedimos a tua companhia para todas as pessoas que sentem-se sozinhas neste tempo de isolamento. Olha, Senhor, para os nossos familiares, proteja toda a nossa família e conceda a tua companhia e o teu conforto para quem se encontra longe da sua família. Ilumina, Senhor Jesus Cristo, todas as pessoas que estão com seus corações angustiados e temerosos. Deus de amor, que o nosso coração possa descansar na certeza do teu cuidado por cada um e cada uma de nós. Acolhe esses pedidos pessoais que estão em nossos corações, quando oramos conforme o próprio Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queira receber a bênção de Deus sobre a tua vida para esta semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela tua companhia e nós contamos com a tua presença no nosso próximo encontro. Até lá, fique sob os cuidados de Deus. Amém.